Olá, turma! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do projeto Mini Escola Virtual Aprendendo em Rede. Eu sou o professor Raoni e estarei com vocês com a disciplina de Língua Inglesa. Estão preparados? Peguem o seu material e vamos lá! Em nossa aula de hoje, o tema é Estratégias de Leitura e Interpretação de Textos, SKIM. Então, gente, vocês já se perguntaram por que é difícil de interpretar um texto em inglês? Porque nós tínhamos dificuldade, professor, em entender um texto, interpretar um texto em inglês. Quais são as técnicas, professor, que eu posso utilizar para compreender um texto em inglês? As imagens que o texto apresenta, às vezes, elas nos ajudam, professor? Então essas informações acabam nos deixando aflitos. Mas, na verdade, nós temos uma série de dicas para ajudar no momento de interpretar e entender um texto. Diante dessas dicas, nós temos que observar as imagens. As imagens, quando utilizadas, elas servem para fundamentar, para complementar o sentido de um texto. É necessário que nós compreendamos o título do texto, porque o título resume a ideia central do que ele quer nos repassar. Nós temos que procurar por palavras conhecidas, palavras que nós temos o conhecimento quanto à sua tradução. E, além disso, nós temos que verificar a utilização de palavras cognatas, aquelas palavras que são semelhantes na escrita e possuem a mesma significação, tanto em inglês como em português. Quando nós falamos de estratégias de leitura, nós temos a SKIM. A SKIM busca-se, nessa estratégia, gente, detectar o sentido geral de um texto por meio de algumas dicas, como palavras cognatas, falsos cognatos, palavras que nós conhecemos, termos destacados. Nesse sentido, o conhecimento prévio da língua inglesa é muito importante para a execução da prática de leitura e interpretação. Então nós temos que analisar e conhecer algumas palavras. Dessa forma, pessoal, nós temos a seguir um pequeno exemplo, um texto intitulado Our Dog. Nesse texto nós iremos fazer uma leitura e verificarmos quais palavras que nós temos capacidade de entendimento, que nós já conhecemos, para fazermos a leitura e interpretação. Acompanhe na tela. I like our dog. He's right. He's 4 years old. He's a good dog. He plays well. He can run well too. He can eat a lot. He can eat bone. He can eat dog food too. He is our good white dog. He is 4 years old. I like our dog. Então, gente, percebemos que nesse texto existem algumas palavras que nós temos capacidade de entendimento. Professor, mas como assim eu tenho capacidade de entendimento? Ao longo de nossa carreira estudantil, até mesmo de nossa relação com os meios sociais, com os meios de comunicação, nós conseguimos verificar a utilização de algumas dessas palavras em inglês, das quais nós sabemos a tradução. E essa tradução é importantíssima para o nosso entendimento. Vejamos algumas palavras que nós podemos saber aí a sua tradução. Nós temos as palavras dog, right, o próprio pronome he, significa ele, play, verbo jogar, eat, verbo comer, bone, significa osso, good, seria o adjetivo bom, for, é o numeral 4, e like, o verbo gostar. Através da classificação, da tradução destas palavras, nós conseguimos construir aí uma ideia de sentido referente ao texto. De acordo com a análise dessas palavras, da tradução dessas palavras, nós conseguimos entender a ideia central de um texto, em que o interlocutor apresenta o seu cãozinho, né? Quanto à tradução, nós temos: eu gosto do nosso cão. Ele é branco, ele tem 4 anos, ele é um bom cachorro, ele joga bem, ele também pode correr bem, ele pode comer muito, ele pode comer ossos, ele também pode comer comida de cachorro. Ele é o nosso bom cão branco. Ele tem 4 anos. Eu gosto do nosso cachorro. Então, gente, percebemos que esse texto ele se encaixa em um texto lírico, um poema. Diante disso, nós temos algumas considerações a serem levantadas. Qual o gênero desse texto? Poema. Quem é o autor do texto? No próprio texto é explanado, né? Andre Franklin. Qual é o tema do texto? O interlocutor apresenta sua relação com o cão.
No poema, o narrador descreve um cachorro. Qual é a cor desse cachorro descrito no texto? Nós vimos que o cachorro é branco. No poema, de quem o narrador gosta? De um gato, de um cavalo, de uma vaca ou de um cachorro? No caso, um cachorro. Então essas informações, tanto informações explícitas como quem é o autor, qual é o gênero, qual é a cor do cachorro. Então essas situações apresentadas, tanto implícitas como explícitas, conseguimos decifrá-las a partir de uma leitura prévia de algumas palavras que já conhecemos a tradução. Então, pessoal, essa foi nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa. Inscrevam-se em nosso canal, deixe o seu like e até a próxima.